de Brasília. A gente vê agora que a Companhia Nacional de Abastecimento divulgou a 9ª edição do boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro. Vamos saber então os destaques desse boletim na minha conversa de agora ao vivo com a gerente de produtos hortigranjeiros, Juliana Martins Torres. Juliana, bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente ao canal, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Muito obrigado a você por participar aqui com a gente. Vamos lá, então. Quero que você traga aqui para a gente os principais destaques. Pelo que eu vi, eu dei uma olhadinha ali no boletim antes da gente entrar no ar. O boletim identifica uma queda acentuada nos preços do tomate no atacado nos primeiros dias de setembro, né? Esse, digamos assim, pode ser talvez o principal destaque desse boletim? Sim, o tomate é um produto muito consumido pela população brasileira, sempre nas nossas mesas. Então, toda vez que tem uma queda, a gente comemora. E quando a gente analisa os dados do boletim, de agosto, a gente teve uma queda de 19% em relação a julho. E agora, em setembro, essa queda continua. Nos primeiros 15 dias a gente viu esse movimento, isso principalmente por causa do calor, né? Que quando tem as temperaturas mais altas, o tomate consegue amadurecer mais rápido e chegar para a população brasileira num preço mais acessível. E aí, o tomate ele vem já de um período já de queda nos preços, né? Não foi uma queda isolada, digamos assim. Nos boletins anteriores ele já vinha com essa tendência, né? Sim, as hortaliças em geral, nesse meio de ano, costumam ter um preço menor, principalmente quando não só o tomate, mas as outras hortaliças tendem a ter um preço menor nesse mês de julho, de junho, por causa das temperaturas mais baixas, que diminuem um pouco a demanda e também favorecem a produção, evitando doenças fúngicas. E para o tomate, a gente comemora essa queda, é um produto que costuma ter uma variação de preço durante um mês, a gente às vezes vê uma semana que tem queda, outra tem alta, mas no geral o movimento tem sido de baixa, com bastante produto chegando às centrais brasileiras. Muito bem, e aí depois do tomate eu vi também que alguns outros produtos também registraram queda, né? Dentro desse recorte, digamos assim, das hortaliças. Quais que você pode destacar para a gente? A gente pode destacar a batata e a cebola, que tá vindo num movimento de queda, já tem 3 meses de queda. E essa queda é muito explicada pela descentralização da produção. No início do ano, a produção costuma ficar mais concentrada na região sul, o que aumenta os custos logísticos. Agora, a produção tanto da batata quanto da cebola está mais próximo dos maiores centros consumidores, no sudeste. Então, isso faz com que fique reduzido os custos logísticos e o produto consiga chegar num preço melhor para o consumidor. Além de ter uma oferta significante no mês de agosto, agora em setembro também a gente está vendo. E quando a gente compara esse mesmo preço da cebola e da batata com o ano passado, 2024, a gente também vê quedas expressivas nos preços. Esse ano a gente está conseguindo o produto num preço melhor, principalmente pela melhor condição climática desse ano. Ano passado tiveram muitas chuvas intensas nas regiões produtoras no início do ano, o que prejudicou a produção da batata e da cebola. E esse ano a gente não teve esse problema, então esse ano o produto está mais barato. Bom, e do outro lado da balança, quais os produtos que vocês registraram aí elevação nos preços no período? Então, entre as hortaliças que a gente analisa, no boletim a gente analisa 5 hortaliças, que são as que têm mais peso no IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor. Dessas 5 hortaliças, só a cenoura apresentou um movimento de alta no mês de agosto, teve uma alta de 19%, e essa alta é muito explicada por uma queda na produção nas principais regiões produtoras de Minas Gerais e de São Paulo também. E em relação às frutas, a gente já teve um movimento de alta para melancia, que foi um destaque que a gente deu hoje no nosso boletim. Essa alta na melancia a gente explica muito mais para o movimento da demanda, que apesar da oferta da melancia ter aumentado, a gente teve um aumento também da demanda por causa do calor, que faz com que os consumidores procurem a fruta para se refrescar.
E, além disso, os produtores do Goiás, de Uruana, que é a maior microrregião produtora, eles vendo esse movimento de aumento da oferta, eles tenderam a controlar essa oferta para não disponibilizar o produto de uma vez só nas centrais de abastecimento. Então, retardaram um pouco a colheita para o preço não cair e conseguir manter patamares remuneradores para o produtor. Então, a melancia teve esse movimento de alta. A gente pode destacar também o movimento de alta da banana, que tanto a variedade prata quanto a nanica teve alta também no mês de agosto. Isso, para banana prata, essa época costuma ter mesmo um aumento, mas a nanica em especial teve problemas climáticos na região de Santa Catarina, que fez com que um ciclone fez com que vários pés de bananas ficassem prejudicados. Então, a gente teve esse evento climático que atrapalhou para a produção de banana, especificamente. Muito bem. E o boletim ele traz ali também em um dos seus trechos um balanço aí sobre as exportações, né? De alguma maneira vocês perceberam que esse tarifaço imposto pelos Estados Unidos afetou de alguma maneira o desempenho do período dos hortifrutis aqui no Brasil para as exportações? Em relação aos produtos que a gente analisa, no geral, são as frutas que a gente faz exportação, que a maioria das hortaliças são para o próprio mercado interno. Então, o tarifaço não afeta os preços das hortaliças. Agora, em relação às frutas, a maioria do que a gente exporta hoje é para a Europa e para a Ásia. Então, o tarifaço não afetou tanto esses produtos. A gente vê que mais afetou com o tarifaço do Trump foi os limões, mangas e uvas. Então, esses produtos que são muito exportados para os Estados Unidos, a gente vê que teve uma queda na exportação. Mas mesmo que outros produtos, por exemplo, laranja, suco de laranja, os Estados Unidos importa muito da gente. Ele foi retirado do tarifaço, mas mesmo com a retirada do tarifaço, teve alguns impactos na cadeia com as incertezas. Então, a gente já registrou que nesses últimos meses, em algumas regiões, o preço da laranja começou a cair, porque os produtores não sabiam ao certo como que ia ser o tarifaço e ficou mais difícil de fechar contratos. Então, teve esse impacto indireto só com as expectativas. Mas o suco de laranja não entrou no tarifaço. Então, os produtores estão conseguindo exportar esse produto para lá. Muito bem, Juliana. Eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado aqui hoje com a gente, apresentado um pouquinho aí dos destaques dessa edição do Boletim. Para quem tiver interesse, o Boletim está divulgado lá no site da Conab, está na capa do site da Conab. O pessoal pode ver direitinho aí todos os detalhes dessa edição do Boletim. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu? Uma ótima semana de trabalho para você. Em breve a gente volta a conversar por aqui. A gente que agradece esse espaço e podem contar aqui com a Conab para gerar informações. Valeu, obrigado. Agora